seguimos com um conceito, né, importante que o professor falou nas aulas passadas, que é o conceito de arrays em PHP. Né? O conceito de arrays em PHP é um conceito muito poderoso, né? Isso porque a linguagem precisa de arrays para poder realizar o seu trabalho. Então, um array são estruturas para armazenamento de informação do tipo em que eu tenho uma chave e um valor. Ao contrário do que você aprendeu em Java e outras linguagens de programação, a chave era, em vetores e arrays, né? A chave era sempre números associados a valores. Já em PHP, nós temos uma maior possibilidade de trabalhar com outros tipos de chave, né? Ou seja, nós estendemos esse conceito a um conceito maior, que são o conceito de mapas ou tabelas. A chave deve ser obrigatoriamente do tipo inteiro ou do tipo string. E o valor pode ser qualquer tipo válido no PHP, incluindo um outro array. Um array no PHP pode conter diferentes tipos de dados. É possível que o mesmo array, né, possa conter números, strings, objetos ou qualquer outro tipo válido na linguagem de programação. A gente já viu isso na aula passada, onde o array vetor tinha um inteiro, tinha um ponto flutuante, um número float e tinha também um texto. A sintaxe simplificada de criação de arrays no PHP utiliza o colchete para a declaração dos itens, tá? Então aqui no array notas, né, onde a gente colocou $notas, nós temos o primeiro valor como sendo 5, o segundo valor como sendo 6, o terceiro 4, o quarto 8, o quinto 2 e o sexto 9. A sintaxe acima é válida a partir do PHP na versão 5.4. Né? Antes nós devíamos usar um construtor para array. Se for trabalhar em aplicações legadas ou aplicações passadas que usam PHP antes do 5.4, é possível ver declarações de array do seguinte modo. Notas, né? Ao invés do colchetes, aqui nós temos os parênteses. Né? Nós estamos instanciando um elemento array para essa variável nota. Tá bom? Perdão. Então vamos criar esse vetor de notas, 5, 6, 4, 8, 2 e 9. São os valores de cada um dos elementos do array notas. E aí eu estou escrevendo nota 0, nota na posição 0, que exibe 5, o nota na posição 1, que exibe 6, nota na posição 2, exibe 4, na posição 3, exibe 8, posição 4, exibe 2, posição 5, exibe 9. O array em PHP é como o array em linguagens como C e Java. Né? Nós começamos pelo índice 0 ao invés do índice 1. Além dos arrays comuns que nós conhecemos, nós temos também um conceito de arrays associativos. Tá? Então, o que é um array associativo? Para cada chave, eu associo um valor. Então, por exemplo, no array notas, eu criei um array associativo onde a primeira chave, que é a chave de João, contém o valor 5. A chave Maria contém o valor 6. A chave Omar contém o valor 4. A chave Gabriela contém o valor 8. A chave Daniel contém o valor 2 e a chave Lúcia contém o valor 9. O que eu fiz, pessoal? Eu associei cada um dos meus elementos do array a um elemento valor, a um valor em específico, pode ser, né, a nota da prova de cada um deles. Certo? Isso é possível e isso é bastante poderoso em PHP. E aí, quando eu vou escrever o conteúdo de cada um dos vetores, aí eu boto lá João, para exibir 5. Quando eu colocar lá como índice a Maria, lembrando que esses todos são textos, né? E aspas duplas e aspas simples são iguais, a gente já aprendeu isso em aulas passadas. E aí, quando eu coloco o valor da chave, eu exibo o valor da nota de cada um dos alunos. A nota do Omar é 4, a nota da Gabriela é 8, a nota do Daniel é 2 e a nota da Lúcia é 9. É possível definir dados em um array mesmo depois que ele foi declarado. Para isso, nós vamos usar a seguinte sintaxe. Eu tenho um array notas, né, e esse array aqui não tem nenhum elemento, nenhum índice associado a ele, ele vai para a primeira posição. E aí, para eu adicionar a segunda posição, né, eu posso fazer isso no momento posterior. É só eu indicar no array notas a nova chave e o novo valor. Não necessariamente precisa ser uma chave 2 ou 1, né, que seria o próximo valor, seria 1. Não precisa ser necessariamente o valor 1. Se eu botar o valor 10, ele preenche os valores intermediários com o valor nulo. Ok? Bom, vamos falar sobre array multidimensional em PHP. Então, olha só. Esse conceito é um conceito novo, né? Então, por exemplo, naquele vetor de notas, né, eu posso ter um array multidimensional. Né? Pode adicionar um array multidimensional. Ou seja, de mais de uma dimensão. Nesse caso, o array
contém 3 dimensões. Por exemplo, ele tem aqui, na chave João, ele tem lá uma coluna para nota provas e outra para nota final. E nessas notas provas eu tenho outro array que contém as notas da prova do João. Tudo bem? A nota final pode ser considerada como a média desses 3 valores. Então aqui eu tenho o João, tenho as notas da prova do João e tenho a nota final. Tá? Então é notas, João e provas. Perdão, notas provas. Nota, João e nota final. Mesma coisa válida para a Maria. Eu tenho as notas da prova da Maria, a nota final da Maria, que é a média das 3 valores. Tenho a nota final do Omar, tenho a nota do Omar, a nota das provas e a nota final do Omar. Tenho as notas das provas de Gabriela e as notas da prova de Gabriela e a nota final de Gabriela. As notas do Daniel, notas da prova do Daniel e a média das notas da prova de Daniel estão aqui. As notas de Lúcia, as notas da prova da Lúcia e as notas da nota final das médias das provas da Lúcia. Então, como é que eu imprimo o conteúdo dessa variável, professor? Eu vou lá, vou usar o eco, né, para escrever na tela. Notas, João, nota final. Aí ele vai exibir 5. Tudo bem? Porque eu só tenho um elemento na nota final. Agora, quando eu for exibir o elemento da nota da prova, onde eu tenho 3 elementos, eu vou fazer João, nota da prova e 0, exibe 4. João, nota da prova e 1, exibe o 5. João, nota da prova e 2, exibe o 6 e assim por diante. Tudo bem? Bom, agora um conceito importante para encerrar a aula de hoje é o conceito de variáveis de seção. Muitas das vezes, o usuário, ao se logar no seu website, ele precisa ter informações guardadas ao longo da sua sessão. O que é uma sessão? Uma sessão é, enquanto a janela do navegador estiver aberta no seu website, aquilo é uma sessão. Ele pode abrir várias abas, inclusive, para trabalhar com multi-abas dentro da sessão. Mas a sessão ela é marcada no início que o usuário acessa o seu site e ali fica até o seu navegador ser fechado. Então eu posso declarar várias variáveis de sessão. Por exemplo, se eu quiser guardar o login que o usuário fez ao longo daquele acesso, eu vou usar uma variável de sessão. Tudo bem? Se eu quiser guardar se houve algum erro de processamento num formulário, eu posso guardar na variável de sessão. A variável de sessão ela é válida enquanto o navegador estiver aberto naquele website. Ou o usuário não tenha dado logout. Porque se o usuário deu logout, é comum que as variáveis de sessão sejam também zeradas ou colocadas com valor nulo. Então eu estou criando aqui, né, dentro da minha pasta Bootstrap, dentro do htdocs, dentro do Champ, tudo bonitinho, 2 páginas, chamadas de sessão 1 e sessão 2. Na sessão 1, na página sessão 1.php que eu criei, eu coloquei esse código no PHP. Comecei com Session Start, dizendo que eu comecei uma sessão nessa página e estou colocando um valor chamado web2 na variável de sessão chamada aula. Tudo bem? E aí estou criando um link, um hiperlink para uma página 2, que quando eu clico eu vou para a página sessão 2. Tudo bem? Eu criei uma variável de sessão. Esse comando session start inicia a sessão, né, para eu poder recuperar ou poder colocar um valor dentro de uma variável de sessão. E aí eu escrevo na tela lá um link, um hiperlink para a página 2, que é chamado de sessão 2. Dúvida até aí, pessoal? Sigamos. Então eu criei lá uma variável de sessão 2 dentro da mesma pasta, a Bootstrap, htdocs, e criei lá a variável sessão 2, a página sessão 2. E o que essa sessão 2 faz? Ela tem um código PHP, ela não tem HTML, ao contrário da página sessão 1. Eu posso misturar HTML com PHP, só que a extensão da página vai ter que ser .php. Posso ter uma página PHP só com PHP. Tudo bem? O que essa página faz? Ela escreve o valor da variável de sessão, que foi o valor da variável de sessão aula, que eu coloquei o valor web2. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu quero que você entenda que se eu começar, né, a executar a partir da sessão 1 e for para a sessão 2, clicando no hiperlink que a gente criou, vai aparecer o web2. Agora, se você fechar o navegador
e botar lá, abrir de novo o navegador e colocar lá, localhost, a pasta que você colocou esse arquivo, / seção2.php. Você vai ver que quando ele for escrever o valor da variável de seção aula, vai estar vazio isso aqui. Por quê? Porque a gente não passou pela página 1. Como a gente não passou para a página 1, que a gente definiu o valor web2, essa variável de seção está vazia. Então é para isso que serve a variável de seção, para guardar o valor de uma variável durante uma sessão PHP. Bom, para fixar o conteúdo, né, a matéria, né, da variável de seção, que é importante para a gente precisa algumas vezes também verificar se o conteúdo da variável de seção contém um valor ou se a mesma encontra-se vazia. Foi o que o professor falou. Se eu começar lá nesse exemplo, com a página seção 1, se eu digitar lá no navegador, localhost, a página e / seção 1.php. Ele vai lá, vai setar o valor da variável seção 1 para seção aula, né? Variável aula dessa seção, para web 2. Tudo bem? Aí quando eu vou executar a página 2, ele já vai estar setado, o valor vai estar aqui dentro e ele se chama web 2. Mas muitas vezes eu preciso testar, se eu começar a fechar o navegador e começar pela seção 2, o que vai acontecer com essa variável? Ela vai estar vazia. Por quê? Porque ela não passou pela página 1. Porque isso a gente já aprendeu. Então, muitas das vezes eu preciso testar se o conteúdo de uma variável de seção está setado, ou seja, se ele contém um valor ou não. E como eu testo isso, né? Se eu testo isso, como eu testo isso? Eu uso um operador do PHP chamado iset. Esse operador, ele verifica se uma determinada variável de seção contém ou não um valor. Se o valor não está setado dessa variável de seção, eu escrevo assim, variável de seção chamada aula está vazia. Se não, eu vou escrever o valor da variável de seção, porque ela não está vazia, e vou esquecer, vou escrever valores da variável de seção. E aí, quando eu dou esse comando aqui, printr, ele é um comando parecido com esse comando aqui, Só que ele é um comando especial para variáveis que contêm o $_. Ele imprime o conteúdo de um array, tá? E aí eu vou imprimir todos os conteúdos de todas as variáveis de seção que eu tenho no meu website. Então, eu queria que você substituísse esse conteúdo aqui, dessa linha 3, na página seção2.php, pelo conteúdo de 2 a 10 que está aqui nesse slide. Você vai ver que a variável não vai mais imprimir a variável de seção vazia. Por quê? Porque eu estou testando a variável de seção antes de exibir a variável de seção. Se ela estiver vazia, eu escrevo isso aqui. Se ela não estiver vazia, eu escrevo o valor da variável de seção e escrevo todos os valores do array que contém as variáveis de seção no meu website. Forte abraço.